Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Vamos lá, gente. Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar. Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar. Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e, quem sabe, da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast, compartilha, dê o like e é nóis. E aí, galerinha do meu Pirambu, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, com mais um podcast e o último podcast da série A Origem do Pirambu. Bom, esse podcast eu vou falar sobre a Marcha do Pirambu para vocês aí, beleza? Bom, recapitulando, trazendo aqui o momento histórico da época, a gente já tá ali na década de 50 para os anos 1962, onde aconteceu a marcha. Então eu vou estar falando nesse período, nesse contexto aí que tá acontecendo. Recapitulando, o que aconteceu no Pirambu? Bom, os sindicatos, o Partido Comunista, nessa época aí, depois na década de 40 para lá, o Partido Comunista ele foi colocado na ilegalidade, ou seja, ele estava sendo proibido agora. Mas mesmo assim, no Pirambu já existiam instituições que fez acontecer uma organização dos operários, tem o sindicalismo também que era muito forte. Afinal, recapitulando, a gente está vivendo ali o auge da indústria aqui em Fortaleza e Jacarecanga. Tinha grandes indústrias lá e tinha os operários do Pirambu que trabalhavam lá. Então, tinha uma organização no Pirambu já bem estabelecida. Por quê? Pelo Partido Comunista, pelo sindicato, já tinha o Comitê Democrático de Libertação Nacional, junto com a Sociedade Feminina do Pirambu, que passou a organizar debates, discussões, junto com os moradores sobre a questão de terra, do transporte, da água potável, da eletricidade. Lembrando que nesse período, no Pirambu, era fudido, galera, era fudido, não tinha água, não tinha porra nenhuma, não tinha saneamento básico. Hoje não tem. Imagina naquele período, como era foda, era precário nas coisas. Então, essa galera de esquerda, comunista, eles organizaram isso, organizaram o comitê, tinha o Partido Comunista me apoiando, tinha também jornais voltados para o Partido Comunista que dava esse apoio midiático, entendeu? E falava essas coisas que estavam acontecendo no Pirambu, essa falta de atenção que a elite não dava para o Pirambu, essa falta de atenção, esse desleixo que tinha com o Pirambu, não só a elite econômica, como também a elite política e até a elite intelectual. Bom, e até no início dos anos 50, o Partido Comunista Brasileiro, meu amigo, atuava livremente no Pirambu. E o que acontecia a Igreja Católica? Bom, a Igreja Católica, cara, ela meio que ignorava os movimentos populares, meio que a religião ficava assim em silêncio, a igreja ia fazer as caridades dela e pá, e orar e etc. Porém, essa postura de neutralidade da igreja mudou radicalmente, porque quando o Jânio Quadros renunciou em 1961, o país se encontrava em um caos generalizado. Pô. O vice-presidente, que era o João Goulart, assumiu o país mesmo diante da resistência dos ministros militares, mas Jango, ao assumir em 7 de setembro de 1991, é um quadro parlamentarismo assim, meio híbrido e tal, associado a um presidente enfraquecido, a um parlamentarismo fraco. Aí, meu amigo, foi um ano foda, um ano agitado. E teve intensa movimentação popular, né, cara? As ideias comunistas, ateias, tem que lembrar que as ideias comunistas, ela naturalmente vai ser ateia, porque o comunismo, quem é comunista, pelo menos em teoria, é materialista. E quem é materialista acha que religião é o ópio do povo e tende a seguir um pensamento ateísta. Aí o que acontece? Depois disso, desse caos todo mundo tava louco, a situação política do Brasil tava foda. E o comunismo tava vindo com tudo. E aí que a Igreja Católica estralou. Aí que a Igreja Católica, porra, vai não vai. Porque, cara, se os comunistas entrarem no poder, a Igreja Católica vai sofrer. Por quê? Porque eles já pegavam o exemplo que aconteceu na União Soviética e em diversos outros países comunistas, que a igreja não teve vez, pô. A igreja não teve vez. O padre era, meu amigo, botado pra correr, meu amigo. Ou então morria. Porque o regime é foda. Aí o que acontece? A Igreja Católica tomou uma postura. E foi nessa conjuntura de crise, de reivindicações das massas, das reformas sociais, que a igreja reapareceu em cena através de movimentos leigos e de educação de base. Aí que começa, galera. Com esse tipo de entrada em cena, se recuperou esse espaço que já tinha sido perdido por movimento de esquerda. E aqui no Pirambu foi marcado pela chegada do Padre Hélio. O Padre Hélio veio para o Pirambu em 1958. E nessa etapa, quando o Padre Hélio chegou no Pirambu, já existia os moradores já estavam assim, bem organizados também e tal. E por conta dos comunistas. Porém, o padre ele reverteu isso.
ele começou a ter mais assistência social, tal. A igreja católica começou a fazer esse trabalho de base, que o Padre Hélio fez muito bem, começou a criar pessoas, liderança dentro do bairro, voltado à igreja e para educar esses moradores. Então a igreja católica, através do Padre Hélio, começou uma educação, entendeu? Uma educação cristã, assumiu postura progressiva também, visando o homem como um todo, aí a atenção especial na forma de lideranças populares, a luta contra a opressão, que de fato acontecia. Pô, a gente pensa, hoje em dia, a gente tem a mente bombardeada pela essa briga ideológica, política, imbecil, de esquerda e de direita, hoje em dia, mas a gente tem que pensar que naquela época, cara, o cara trabalhava muito, trabalhava na fábrica muito, principalmente se você era um trabalhador pobre, pô, você era fudido, entendeu? E era uma exploração de fato, mano, era uma exploração, porque não tinha, assim, fiscalização, não tinha nada disso. E é foda, mano. Então a igreja via isso também, pô. Não era só comunista que via essas coisas, não. A igreja católica via isso também e começou a bater também, pô. Começou a lutar por questão de terra também. Começou a formar liderança, como já disse. Teve apoio da irmã Lindalva Miranda. Em assistência social, a Daci Barbosa também tiveram apoio. A igreja católica, o Padre Hélio começou a ter esse apoio. Passou a mobilizar toda a comunidade com o intuito de discutir os problemas. Sendo que o que mais chamava atenção também era para a questão de terra, por isso precisavam de terra, porque em todo momento a galera queria tirar os moradores do Pirambu daí, queria. Então a questão da terra foi crucial. Aí que começou a organizar a marcha, e em 1962 teve a grande marcha do Pirambu. A marcha do Pirambu, segundo alguns pesquisadores, marcou a luta popular em Fortaleza. Porque existia luta popular, existia em todo o estado e tal. Mas a marcha do Pirambu, cara, foi gigante, cara. Ela não foi um movimento isolado. Ela fez parte de um contexto histórico, cara, de luta, de mobilização popular, de lideranças, de atribuição, muita atribuição, confiança e poder político e social de mobilização ao Padre Hélio. Isso teve porque ele mereceu, ele fez por onde? Porém, ao redor do Padre Hélio, ele teve apoio sim também do Partido Comunista, tinha também os militantes do Partido Comunista e teve também apoio de lideranças sindicais. Na verdade, o Padre Hélio, em sua forma carismática e tal, deu uma dinâmica ao movimento. Ele conseguiu não entrar em choque o Estado, ou seja, ele conseguiu fazer esse movimento não entrar em choque com o Estado e nem com a elite de Fortaleza local. Isso reflete até o poder de liderança e apaziguadora do próprio padre, que teve isso. Ele foi um gigante líder, ele é um exemplo de liderança social, religiosa, política, foi o Padre Hélio. E engraçado é que ele conseguiu, cara, juntar comunista, juntar religioso, católico, conservador, conseguiu juntar pessoas totalmente ligadas à esquerda, à partidária mesmo, juntou sindicato, juntou liderança religiosa, juntou tudo para fazer isso e sem causar baderna. Tudo organizado e muito bem organizado. E o que acontece? Ele juntou, cara, mais de 30 mil pessoas em frente à paróquia ali no Nossa Senhora das Graças. E fez uma trilha, pegando ali Francisco Sá, para bater no centro, em frente à catedral, né? Em frente à catedral. Chegando lá, cara, é muita gente, cara, muita gente. E assim, cara, foi um movimento meio religioso, social, mas foi um movimento político mesmo. Qual era o objetivo? O objetivo, como diz na própria música do Pirambu, a marcha do Pirambu, o próprio hino do Pirambu, diz que vem ver a Fortaleza o Pirambu passar. Nós somos seres humanos e temos direito que ninguém pode negar. Esse direito é o que? Direito à terra, direito a saneamento, direito a emprego ali e tal. Ou seja, principalmente focado em terra. Eles precisavam de terra, eles precisavam de ter uma coisa de chamar seu, entendeu? Eles estavam vivendo com medo, qualquer hora poderia chegar a polícia, quebrar o barraco e ir embora. Então eles lutaram para isso. E eles foram com esse intuito, tinham o intuito disso. E também tinham o intuito de mostrar para Fortaleza o quanto eles, a elite de Fortaleza, a elite política, a elite econômica, a elite cultural, estavam jogaram o Pirambu assim, ó, no relento. Eles viraram as costas pros flagelados, viraram as costas para aqueles favelados que estavam ali, viraram as costas para aquele povo humilde que estava ali. Então a igreja católica fez acontecer esse movimento através do Padre Hélio. E chegando lá, amigo, todo mundo ficou com medo. Todo mundo, cara, a elite ficou com o cu na mão. A igreja que estava na arquidiocese lá, que o padre não, como é o bispo que estava lá na igreja, na catedral, ficou com o cu na mão, pô. A elite, os políticos que estavam lá ficaram com o cu na mão, ou seja, porque era muita pessoa, era muito bem organizada, e estava naquele período meio de revolução socialista, comunista, e tinha também lideranças comunistas, tinha lideranças sindicais lá, e aí que eles ficaram com o cu na mão. Porém, o Padre Hélio fez esse jogo político para não deixar esse movimento todo cair na mão de um aventureiro, cair na mão de um militante que só quer revolução. Então ele conseguiu manejar esse movimento muito bem para não deixar que virasse uma baderna. Então com isso ele ganhou a confiança da elite, ganhou a confiança política e ganhou a confiança religiosa. E foi daí que essa marcha, que foi idealizada pelos moradores com o apoio da igreja, com o apoio de movimentos sociais, com o apoio do Partido Comunista e liderado pelo Padre Hélio, teve uma grande
divulgação nas redes sociais, que eu falo, nas redes sociais, porra, nos jornais da época, repercutiu nacionalmente e tal, teve muita repercussão aqui em Fortaleza, e com isso eles conseguiram muita coisa, porra, Foi aí que foi trazido verba de mais de 5 milhões do Estado para o Pirambu, para fazer infraestrutura e tudo mais. A marcha também teve efeito positivo para os moradores do Pirambu, pois assim como terminou, políticos influentes do Estado, como o Silvio Vigílio Távora, o ex-ministro da Aviação e Obras Públicas do governo João Goulart, através de sua influência política, conseguiu, junto ao primeiro-ministro Tancredo, na época, a desapropriação da terra do Pirambu. Ou seja, conseguiu desapropriar, se tornou terras públicas, terras da União, e foi doada para o Pirambu, para os moradores do Pirambu. E embora tudo isso tenha acontecido, desapropriação, teve investimento em infraestrutura, depois criaram-se a Leste-Oeste aí, mas aí é outra história, porque a Leste-Oeste já era mais um tipo de divisão. Porém, por mais que tudo aconteceu isso, teve depois, isso foi em 1992, depois da marcha, teve em 1904 o golpe militar, então a ditadura militar. Aí o que acontece? Essa ditadura militar, esse golpe militar, essa intervenção militar, seja lá qual o nome que você quer dar dela, ele forçou tudo mudou, cara. O comunista foi perseguido, a igreja católica tinha muito poder, o padre Hélio tinha muito poder político naquela época, muito poder de mobilização, foi mandado pro Maranhão. A igreja católica era na Francisco, na Nossa Senhora das Graças, foi dividida em duas paróquias, a paróquia do Cristo Redentor, que fica na Nossa Senhora das Graças, e a paróquia do Pirambu, que fica na Nossa Senhora das Graças, e a paróquia do Cristo Redentor, que virou outro bairro, que virou o bairro Cristo Redentor, e depois o bairro de Pirambu, vocês dividiram para o quê? Para facilitar para não ter esse tipo de movimento já grande assim como teve, né? Então o Pirambu foi dividido aí em duas partes. E a partir de então, cara, os movimentos sociais já foram caindo, foram sumindo, a fervorosidade religiosa foi diminuindo, entre aspas, mas virou aquela coisa mais só casa, igreja, casa, e os movimentos foram caindo, o movimento operário, esses movimentos todos foram caindo, a elite local gostou, e a elite local, depois que teve isso daí, foi o que saiu de Jacarecanga. Aí foi daí que a elite, né, que morava em Jacarecanga, foi embora. Isso antes mesmo já estavam migrando para outro canto. Aí que eles foram depois do centro, aí que eles foram para Aldeota, aí que eles foram para Meireles construir lá o que hoje são os bairros nobres, né, Aldeota e Meireles. Foi lá que eles migraram, porque aqui não dava mais para eles, né, cara. Os favelados tomaram conta, ou seja, conseguiram, ganharam, né. Então aí passou de um bairro operário, passou a ser um bairro mais religioso, porém hoje, né, mano, assim, nessa época o Pirambu tava em alta, cara. Hoje tá muito mudado, aí que eu vou fazer outros podcasts aí, mas já atualizando as coisas e mostrando um ponto de vista mais atual. Porém, nessa época, depois que aconteceu tudo isso, foi dividido o Pirambu, passou a Avenida Leste-Oeste, teve isso e aquilo, aí ficou só visto como uma favela, né, mano? Ficou só visto como uma favela, ou seja, o valor cultural, político, social que tinha o Pirambu decaiu. É lógico que hoje vivemos em uma condição social, econômica, financeira, questão de até infraestrutura muito melhor do que aquela época. Porém, não tem esse impacto que tinha naquela época. Cara, a galera do Pirambu revolucionou, cara. Chamou a atenção de Fortaleza, literalmente, pelo poder de mobilidade dele. Entendeu? Então é isso, mas devemos agradecer aí o Padre Hélio, ao movimento comunista na época, a sociedade, as estruturas de base criadas pelo Padre Hélio, os assistentes sociais, devemos agradecer os políticos que estavam envolvidos também, a população que foi foda. Então, isso é a história do nosso Pirambu, isso é de orgulhar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Perdoe aí por algum erro, então, por não ter citado alguma parte da história aí, porque isso é um podcast, é pra não demorar tanto, sim. Mas eu vou deixar aí os links aí pra quem quiser ler do nosso blog aí, tem referência. Eu vou dizer aqui, ó, quer estudar mais sobre a história do Pirambu? Vou te dar essa referência, vai no livro aí, Isolamento e Poder na Seca, de 1932, da Kênia Souza Rio. Você pode ir também no artigo A Marcha sobre Fortaleza em 1992, do Raimundo Nonato Nogueira. Raimundo Nonato Nogueira é um grande historiador e professor de filosofia, muito bom. Você pode também ver o livro, tem em PDF na internet, gratuito, do Raimundo Cavalcante, que é o Pirambu. Tem também um artigo A Cidade e os Insubmissos. Vem ver, ó, Fortaleza, o Pirambu Passado, do Raimundo Nonato Nogueira. Temos também texto da pesquisadora memorialista Leila Nobre, do blog Fortaleza Nobre. Ou seja, tem muita referência aí, vou deixar tudo aqui embaixo. E é nóis, fique com Deus, se cuida e tchau.